internautas que nos acompanham nessa TV que é pioneira na Paraíba em TV online. Em nosso programa de entrevista hoje, o Interview, nessa quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2015, traz um professor. Mas ele não é só um professor, ele também administra uma conhecida locadora de vídeo, a Viva Vídeo Locadora. Se trata de José Irã da Silva. Ele ensina no Polivalente, pelo Estado, e no Costa e Silva, pelo município. Já está aqui comigo. Boa noite, José Irã. Boa noite. Eu quero conhecer os internautas essa noite. Vai conhecer a história de José Irã, professor, José Irã, administrador de sua empresa, construída toda em Cajazeiras, a sua história. Exatamente. Então, começa. De onde veio? Bom, eu sou natural de Monte Oreb, Paraíba, né? Nasci em Monte Oreb e com 3 anos de idade eu vim para Cajazeiras com mais 2 irmãos, meu pai e minha mãe. E aí eles começaram com uma mercearia, uma pequena mercearia, eram comerciantes. E acho que daí nasci, me criei praticamente dentro de uma mercearia, de uma bodega, né? Então tinha aquele lado comercial também. Você e mais quantos irmãos? A gente, quando eu cheguei aqui só tinha eu e 2 irmãos, eu e mais 2, 3. Mas só que meu pai criou junto com minha mãe 9 filhos. Somos 9, né? 8 agora porque faleceu um. Nós somos 8 filhos. O meu pai e minha mãe não estão mais com a gente, eles já faleceram. Mas foram 9 filhos criados aqui em Cajazeiras. Veio para Cajazeiras com 2 filhos, você e qual o nome do outro? Bernardo, que é Francisco Bernardo, que hoje é tenente da polícia, e Edilan, que é Maria Edilan, que mora hoje atualmente em Pindamonhangaba, em São Paulo. Aí em Cajazeiras ele teve mais quantos? Aqui teve mais 6, né? Que teve o que morreu, que eu falei, aí teve Pedro Neto, que é advogado, que já Neto já foi procurador do município, também é meu irmão. Ele já foi procurador. E tem mais Valdirã, Ronivon, da polícia. Tem Ana, que trabalha comigo na locadora. E tem Fabiana, que atualmente reside em Bahia, próximo a João Pessoa, lá no aeroporto. E aqui em Cajazeiras, vocês moravam aonde? Onde construíram a história? A história começa na Higino Rolim. Meu pai chega na rua Higino Rolim e depois ele passa 2, 3 meses e vai lá para Engenheiro, onde eu tenho a locadora. Até hoje. Aí naquela locadora ele saía, mas ele nunca deixou de participar, de conviver ali, porque ele tinha a mercearia, né? Morou algumas épocas e saía para outras casas, voltava e permanecia naquela locadora, né? E é hoje onde eu tenho. Só que ali era a mercearia dele, né? Era a mercearia dele. E aí daí onde a gente tinha todos pequenos e minha mãe com naquele sufoco danado, um monte de filhos, a gente começa a estudar, né? Todos começam a se encaminhar. Eu comecei a estudar ali no Carmelo, depois fui para o Colégio Estadual, né? O Crispim Coelho, que antes se chamava Colégio Estadual, e depois fui fazer o curso, fui um ano para Souza e me arrependi, fiz só um ano de técnico agropecuário. Depois voltei para Cajazeiras, terminei o ensino médio e passei no vestibular, fui fazer licenciatura em Geografia. Você concluiu o ensino médio em que escola? No Colégio Estadual, no Crispim Coelho. Então toda a vida você estudou na escola pública? Na escola pública, exatamente. Seus irmãos também, né? Todos, mesmo porque a gente não podia, né, assim, pagar a escola naquela época, aí você tinha que estudar na escola pública e, aliás, todas as escolas eram boas, né? Porque o Carmelo, o Colégio Estadual era uma escola e a universidade sempre, as universidades hoje, são as melhores são as públicas, né? Você disse que se formou em Geografia. Licenciado em Geografia. Era antiga UEPB, hoje é o UFCG. Era a antiga UEPB. E especializou-se também nessa área? A especialização, eu comecei a fazer uma especialização na UFPB ainda,
mas não cheguei a concluir, por conta que eu abri a época, a locadora e estava com as atividades paralelas, né, com as duas atividades. E aí eu não consegui terminar. Só que recentemente foi que eu tive uma oportunidade e eu fiz uma especialização pela UEPB. O governo do estado, em convênio com a UEPB, né, eu fiz essa especialização recentemente. Foi Fundamentos da Educação, Tendências Pedagógicas Interdisciplinares. Nós fizemos na UEPB, mas fizemos lá em Souza, era todo fim de semana. E José Irã, calma, casou quando? Se teve filhos? Agora vamos voltar um pouquinho. Exatamente. Eu casei em 1990, eu tenho 3 filhos. Casei com Erinalda Alexandre, que chama Daé, que é a que toma de conta da locadora, vamos dizer assim, que eu estou nas escolas e ela quem passa a maior parte do tempo na locadora. Casei com Erinalda Alexandre, que é daqui de Cajazeiras, e nós temos 3 filhos, né? Tem uma menina que tem 23 anos, uma com 18 e tem um menino de 15. Já todos encaminhados, né? Graças a Deus. Essa locadora na Engenheiro já faz 18 anos, a Viva Vídeo. Mudou exatamente. Alguma coisa assim? No que as pessoas têm facilidade agora de adquirir um vídeo? Muito. Como era no passado? Nós começamos com fita VHS, né? Naquele tempo a fita VHS. E nós começamos em 22 de dezembro de 1996. Eu abri essa locadora com 250 fitas VHS. Aí o pessoal procurava demais os VHS, era uma coisa fora de série, porque não tinha a mídia, não tinha esse mecanismo todo que você tem. Mas com o passar do tempo, infelizmente, né, o pessoal foi mudando, vai na internet, veio o DVD, eu passei por DVD, na época que eu ficava com o VHS e com o DVD. Até a transição total do aparelho O DVD passou uma época muito boa, assim, até 2005, 2010, mais ou menos. De 4 anos para cá, a coisa caiu demais. O pessoal passa agora TV a cabo, internet, baixa tudo nos celulares, aí você ficou assim, complicado, né? Aquele movimento, ele caiu muito. Tem esse probleminha, né? Que infelizmente você tem. Eles mesmo agora têm o acesso até rápido. Quando sai do cinema, eles já conseguem o vídeo muito facilmente. Exatamente, né? A pirataria, né? A pirataria tomou de conta. As próprias distribuidoras, elas não acordaram para isso e facilitaram aqueles downloads de filmes, aquelas empresas. E aí foi onde, vamos dizer assim, espalhou demais os filmes e eles perderam o controle. E a gente ficou... A sorte da locadora é porque o acervo, a quantidade de filmes que é lançada é muito grande. É muito grande a quantidade de filmes e você ainda consegue ter muitos filmes. O acervo da locadora ainda é muito bom. Aí o pessoal que não tem acesso, eles procuram a locadora. É onde a gente está sobrevivendo. Sustenta, né? E a gente não paga aluguel, o prédio é nosso, né? É de também. Você, que já veio da sua família. Antes a gente pensávamos que a locadora se sustentava porque não tinha cinema em Cajazeiras, não é? Você tinha essa ideia antes também? Sim, porque teve uma época que o pessoal, quando o cinema fechou, foi justamente por conta do atrativo de você assistir em casa, com mais comodidade, né? Você assistir os filmes. E era o período de locadora. Teve um período aí quando eu abri, em 96, e até no começo dos anos 90, uma das primeiras aqui que começaram, se não me engano, foi Junho, que era Junho Gordo. Aí depois ficou Faso, que era com Ana, que era Video House. Então, uma dessas primeiras. Então, você tinha... O pessoal ficava em casa e gostava de assistir em casa. Então, teve essa época, realmente. Só que, com o passar do tempo, as coisas vão mudando, né? E você sofre por isso e você tem que se adequar, né? Tem que se adaptar, na verdade. E se não fosse hoje, assim, você ser professor, né? Ficaria complicado viver só da locadora. Exatamente. Então, eu costumo dizer o seguinte, você tem que ficar, vamos dizer assim, atento, né, para aquilo que está acontecendo ao seu redor. Eu nunca deixei de dar as aulas, né, porque quando eu abri a locadora, era 96,
eu já ensinava, né? Eu já dava aula, eu comecei em 91 e passei no concurso em 92 do município, depois em 94 no estado. Então eu já tinha a minha atividade como professor. Então eu já tinha, então eu não deixei de jeito nenhum. Então na verdade eu queria colocar para a mulher, ela também Tem uma tem uma atividade em casa, né? atividade e tudo, já prevendo uma coisa Seria um extra futura, também, né? Exatamente. Mas aí o sustento Mas mesmo da só que família uma vinha coisa- da sua atividade Teve profissional. um bom tempo que eu pensei em largar, mas aí eu logo abandonava essa história, né, de querer largar a atividade de professor, né, porque sempre eu tinha aquela esperança que melhorasse, né, como de fato aos poucos está melhorando, né, se você observar, recentemente, há uns 2, 3 anos para cá, a coisa está melhorando. A gente espera que melhore cada vez mais, né. E É você isso. ensina no Polivalente e no Costa e No Silva. Polivalente eu estou com turmas de ensino médio e no Costa e Silva a gente tem turma de ensino fundamental e também tem até umas turmas de EJA à noite lá. Qual Eu o melhor de divido tarde e ensinar? noite. Qual o melhor de se trabalhar? Qual o aluno melhor? Olha, o desejo do professor é que o aluno preste atenção em você, que ele aprenda, que ele busque Qual seria aprender, a fase melhor né? dessas três Tem, fases? na verdade, assim, tem uns que gostam de trabalhar com os de menor idade. Tem uns que gostam de trabalhar com aqueles de maior idade. Então, na verdade, não tem fórmula. Na verdade, você vai se adaptando. Eu mesmo estou com todos. Eu estou com 7. O ano passado, agora, o ano Não você acha mais 2014. difícil alfabetizar esse pessoal do EJA, que tem mais idade, O ou EJA, está mais tempo afastado da o EJA, na escola? verdade, lá eu tenho turma de sexto até o nono ano, né, o EJA. Eles têm uma dificuldade assim, porque eles estão muito tempo parados. É verdade. Mas o interesse deles já cobre. É incrível, eles têm um interesse, pelo menos têm interesse de abrir. Já os outros, os meninos que estão no regular, eles são assim um pouco displicentes. Quer dizer, você não tem você não tem concretamente aquele que seja ideal. Então você tem que estar se adaptando. A verdade é essa. Você tem que gostar daquilo, porque senão você não faz nenhuma coisa nem outra. Isso aqui é a verdade. Eu li um artigo seu, né? Mas eu acho que era a sua especialização. Foi, o ano passado. Alguma coisa a ver com a zona rural, né? A docência na experiência na zona rural. Na verdade, assim, eu comecei a especialização, porque é práticas pedagógicas interdisciplinares, né? Que falei agora há pouco. E eu fiz um trabalho sobre um professor aqui do Sítio Bé, Francisco Lima. Ele tem 32 anos em sala de aula. Você vê que ele tem 32 anos em sala de aula, ele começou com 20 anos de idade. Ele começa a dar aula, a gente chegou lá assim, de surpresa, né? É como se ele estivesse começando, como se estivesse no primeiro ano, no segundo, aquele mesmo, mas aquela mesma vontade. Ele tem aquela vontade de ensinar, aquela garra, aquela gana, né? De ensinar os meninos. E eu fiz o trabalho sobre esse lado dele, que ele é um professor multisseriado, trabalha com turma multisseriada. Multisseriada você pega menino do pré até o 5º ano. E ele consegue fazer o que o menino chegue no primeiro ano, já lendo, escrevendo e contando, como ele gosta de dizer. Isso na zona rural, Então, né? isso na zona rural. Uma turma que ele tinha o ano passado, quando eu comecei a fazer o trabalho, ele tinha 22 alunos, eram 2 times de futebol. Esse ano ele tinha 18. Eu acompanhei eles desses 2 anos, 2013 e 2014, né, para finalizar esse trabalho. E ele faz um trabalho assim, fora de série. O menino chega no primeiro, no máximo, segundo ano, ele tem que estar lendo. Então, não tem, assim, fórmula, como eu estava te dizendo, não tem fórmula. Você tem que ter além do compromisso, ter o comprometimento. Essa que é a verdade. Você se comprometer com aquilo e dar o melhor de si. E se doa, não é? E se doar. É isso, ele me chamou a atenção demais nesse trabalho e eu agradeço a ele por ter feito esse trabalho, né? E ter, assim, quando eu fiz aquela monografia, eu ter, vamos dizer assim, despertado que eu estava no caminho certo. Eu estou no caminho certo na minha profissão. Quer dizer, ele dá um incentivo para a gente. Depois, quem quiser
trabalho, isso é me procurar dar um toque para mim, que eu tenho tudo, eu passo com o maior prazer o trabalho para quem queira ler essa monografia que eu fiz sobre ele. É Francisco Lima da Silva, lá no Sítio Bé. Acho que todo mundo conhece ele por Francisco. É um exemplo. Que bom. E hoje os projetos dentro das escolas que você trabalha, como é que anda essa questão cultural das crianças? Rapaz, Porque muita gente julga que a criança hoje não tem acesso à cultura, que os muros das escolas não se arrebentam para o mundo. Me fala aí a sua opinião como professor dentro da escola. Isso assim, fica um... Eu não vejo assim que... Tão radical assim. Você nem pode ter uma visão fechada e dizer que é tão aberta. Eu digo que hoje você tem mais possibilidades, né? Agora, é claro que a gente gostaria que o aluno se interessasse cada vez mais, mas ele tem condições, a criança, o menino, hoje ele tem condições de acompanhar, vamos dizer assim, com mais rapidez, com mais facilidade. No nosso tempo a gente tinha uma certa dificuldade, a gente não tinha nem livro, sequer a gente não tinha livro, a gente tinha que correr atrás de livro, a gente tinha que copiar, o professor tinha que copiar no quadro, hoje você dá para pegar, fazer uma contextualização, você tem muito mais elementos para isso, né, para uma aula. Então, eu não vejo assim esse lado de você, vamos dizer, ter dificuldade. Não, eu vejo que a gente tem mais facilidade. Agora, infelizmente, tem um desinteresse, né, que a gente tem que procurar incentivar esses meninos para que eles se interessem cada vez mais e levando respondendo propriamente a pergunta que você dos projetos, tem uns projetos aí que eles que de vez em quando aparecem nas escolas, que eles são maravilhosos. Esse projeto mesmo do GEPS, que você viu, que você falou do GEPS, que é um projeto lá do Colégio Costa e Silva e do Galdino Pires, que foi implantado esse ano em parceria com o SEBRAE. GEPS Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Que era um projeto que ele chegou, é porque ele chegou muito em cima no final do ano. Mas para o próximo ano você vai ter que comandar muito mais. Isso é só no ensino fundamental, né? Que ele trabalha o aluno do primeiro ano até o 9º. Os alunos, cada turma, cada ano, cada série, ele tem uma parte específica de trabalhar. De como o menino valorizar produtos, por exemplo, descartáveis, ele transformar em produtos para ele vender, para ele ganhar dinheiro. Tem como o menino começar a fazer os orçamentos, por exemplo, fazer o orçamento, como é que ele vai fazer como é que ele pode vender aquilo, por quanto ele pode vender. Então, tudo é um projeto que desperta em cima do aluno, né? Então, não tem mais, a gente está falando específico do GEPS, que você falou desse projeto, mas tem vários projetos aí que ajudam, né, complementam, vamos dizer assim, a educação. E isso você vai adquirindo com o tempo, né? O Mais Educação é implantado nessas suas escolas? O Mais Educação tem também na escola, só que o Mais Educação ele é ligado mais ao desporto, o Ministério do Desporto, né? O sentido dele é que o aluno fique mais tempo na escola, realmente para ele ter aquela identidade com a escola todo o tempo. É aí onde eles conhecem a parte cultural, porque todo ano eles mostram umas seus oficinas, trabalhos. Por exemplo, eles têm umas oficinas no próprio ensino médio também. A gente tem uma experiência lá no Polivalente, do ensino médio, tem um ensino médio inovador, que tem umas oficinas também de arte, de cultura digital. Você tem também uma certa experiência, o menino tem uma certa experiência. É claro que eles reclamam, porque às vezes fica assim, pesado, eu tenho que vir de manhã e de tarde, porque tem que ter pelo menos 3, 4 dias à tarde. Aí eles reclamam muito assim, mas quando eles compreendem isso, a coisa flui. E esses laboratórios inovadores, que você falou a palavra inovador, me veio à mente o laboratório de robótica. A gente tá para só o nome que é bonito ou assim, o nome é bonito, interessante? O nome é bonito, mas a gente está para receber, lá no Polivalente, a gente está ainda para receber esse laboratório. Na verdade, eles estão funcionando bem, eu acredito que fala muito, João Pessoa e Campina Grande. Eu não sei, as outras escolas eu não tenho conhecimento se eles estão recebendo esses aparelhos, não, esses
esse equipamento. Então, no polivalente ainda não tem um laboratório? Robótica ainda não. Ainda não tem. Quais são os laboratórios que tem? Lá tem os laboratórios de informática, porque lá tem um curso técnico também, que é atrelado a esse ensino. E os alunos têm a oportunidade de fazer os alunos eles trabalham muito a parte de informática propriamente dita e administração também. Teve uma turma que terminou agora, estão, aliás, uma turma de noite e terminou uma turma pela manhã. E eles tiveram tempo de estagiar e tudo, e eles... vamos dizer que terminaram a primeira, né, que é o terceiro ano, e a gente vai continuar com esse projeto. A gente espera que melhore cada vez mais, né? E lá a gente só tem o ensino médio lá, não tem mais fundamental no polivalente. O fundamental está mais voltado ao município. Escolas, mais voltado para o município, que é a tendência, né? A tendência é que fique com o município. A responsabilidade. Ela, na verdade, deve ser compartilhada, mas aos poucos ela vai sendo para o município. Estamos conversando com o professor José Irã da Silva e logo após o breve intervalo comercial nós vamos voltar, inclusive, falando sobre piso salarial, sobre algumas coisas mais apimentadas, né, José Irã? Até mais. No verão do Armazém Paraíba tem muita festa, alegria e promoção. É isso aí! Tem o Galaxy Win Duos Quad-Core por R$ 12 de R$ 54,90. O smartphone Sony fica por R$ 10 de R$ 34,90. Já o smartphone LG com câmera de 8 megas é apenas R$ 10 de R$ 64,90. O LG de 3 chips com câmera é apenas R$ 10 de R$ 23,90. E o Nokia de 2 chips também com câmera é só R$ 10 de R$ 15,90. É a promoção de verão do Armazém Paraíba. Se alguém tem algo a dizer... Rapidinho. A noiva é uma pessoa informada, mas o noivo aí disse que não vai dar pra assinar Claro TV, que ele tem outras prioridades. Ô, Totô, quer casar sem Claro TV? Claro TV, som e imagem em alta definição, com pausa e gravação em mais de 90 canais, a partir de R$ 39,90 por mês. Padre, isso é pecado? É vacilo mesmo, né? Claro TV, você por dentro. Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. Enquanto você procura emprego, as empresas procuram profissionais qualificados. A Emprega Mais Brasil chegou em Cajazeiras com um pacote de cursos profissionalizantes. São vários cursos com mensalidades a partir de R$ 50. Início das aulas dia 17 de janeiro no Círculo Operário. Ao final do curso, você recebe carta de estágio e certificado reconhecido em todo o Brasil e em concursos públicos. Emprega Mais Brasil. Informações 083 9361 7774 ou 9885 9221. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos.
Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. Toda quinta-feira, às 16 horas, ela faz a festa na TV Diário do Sertão. Maria Calado na TV, com o melhor do humor, além de reportagens especiais e muito forró. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Assista a programação da TVDS também em nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, O Diário de Vierópolis, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, São Mamed 1, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, FFP Notícias, Radar Sertanejo, Paraíba Geral, Diamante Notícias, Radar Uiraunense, Caldeirão Político, TV Santa Luzia, Santo Aleixo Notícias, Rádio Quatiara, São Bento Online, o Agora.net, o blog de Piancó, Luiz Carlos PB, Radar 190, São Domingos Informado e Imprensa de Plantão, TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Ruli que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense. Voltamos ao seu interview, conversando hoje com o professor José Irã. Ele estava me contando aqui ainda sobre o projeto Jovem Empreendedor, que ao final do curso aconteceu uma feira, foi na Praça da Prefeitura? Foi no dia 12 de dezembro, houve uma culminância das escolas Galdino Pires e Costa Silva, né? E os meninos apresentaram o final dos trabalhos que eles fizeram. Cada turma, como eu disse a você, cada uma tinha uma coisa específica, né? Eles venderam produto, deu para ter uma ideia, assim, como se pegar dinheiro, vamos dizer assim. E isso tudo faz parte, né, da educação. Não é só aquela história de receber papel, escrever livro, não, né? Você tem, isso aí atrai também o aluno, né? Com certeza. Estimula e incentiva bastante, né? Sim. Agora vamos ao que interessa. Os rendimentos, os vencimentos do professor. Agora, já está mais satisfeito? Como eu disse a você, de um tempo para cá ele começou a melhorar, né? Dá uma certa melhora, porque antes você era com base praticamente em salário mínimo, né? E agora não, você já tem um valor e aquele valor já dá para você montar e fazer seus planos. Por exemplo, aqui em Cajazeiras, né, no município, você tem aqui o município de Cajazeiras, que ele tem Cajazeiras, João Pessoa, Campina, eles têm uma base melhor do que o próprio Estado. Eles pagam melhor do que o Estado, porque você, em cima desse valor que a gente estava comentando, do 1.918 reais, alguma coisa, que ele ainda vai ser reajustado, porque ele vai ter, você vai ter que pegar o anterior e jogar o 13.01 em cima
e ali ele vai para o Diário Oficial e tudo vai ser oficializado, né? Então, você ainda tem aquele valor. Daquele valor, aí você tem a maioria dos planos aqui das cidades, aí eles pegam aquele valor e diminuem 25%, que tira um terço. Na verdade, porque nós temos, seria um quarto, mas na verdade nós temos, é retirado, uma proporção. É feita uma proporção, porque você, em cima de 1.900 e alguma coisa, você não fica com aquele 1.900, você vai tirar, você dá 30 horas, e aquele valor é em cima de 40. Então o professor não trabalha com 40 horas, ele trabalha com 30. Ele trabalha com 20 em sala e mais 10, mais 5, mais 5. Ele tem mais 10 para outras atividades na escola, né? E tem casos até ter o 40, né? Mas só que aí o pessoal, a maioria é 30 horas. O caso do município aqui de Cajazeiras é de 30 horas. Então a gente tem aquele piso, e em cima daquele piso a gente faz o outro cálculo, que é aquele outro cálculo, vocês veem, acompanham, ele é colocado e tem uma tabela que você, a cada 5 anos, você tem uma progressão ali em cima, a cada curso que você faça, saindo de uma graduação, especialização, mestrado, ou se chegar a doutorado, você tem outro percentual em cima. Quer dizer, você tem esse desmembramento, né, dessa tabela, desse piso. Então, esse piso ele é para você ter uma referência. Então, e antes você não tinha isso, era assim, um pouco solto e era muito baixo. E a gente conseguiu amarrar isso de 3 anos para cá, a gente conseguiu amarrar isso. E o Estado, a gente ainda não tem esse valor, porque o Estado ele dá muita gratificação. E as gratificações acabam prejudicando. Acomodando. E é diferente, por exemplo, ele não tem a mesma sequência, ele não são os mesmos valores, os mesmos percentuais. O município dá um percentual, o Estado dá um percentual um pouco mais baixo, por incrível que pareça. O Estado paga mais porque ele paga gratificações quando tem esses programas específicos. Isso é muito ruim para a aposentadoria. Aí no Estado, se você, por exemplo, se aposentar agora, você perde várias gratificações e você fica com um salário mais baixo. É ruim. E no município aqui de Cajazeiras, não. Quem se aposenta aqui está levando inteiro. Você chega naquele último patamar, você se aposenta com aquele valor lá de cima. O Estado não acontece isso. Mas então, isso pelo menos, isso é uma melhora, né? A custa, José Irã, de muita briga e muita Agora, luta, não é? Agora, vamos dizer assim, a peleja foi grande. Não só municipal, eu digo a nível nacional. Não, porque tudo tem que lutar. Ele é organizado, a gente tem que correr ele é atrás. unido. Ele sempre vai ter, vamos dizer assim, sempre vai ter motivo para não se unir, mas o motivo maior seria para unir, né? Quando você pensar que você unido, você consegue mais, então a gente faz isso. Então, o nosso exemplo aqui de Cajazeiras, a gente consegue passar para os outros municípios. E nós vamos conseguir passar para o Estado. Você participa do sindicato? Participo, eu faço parte da diretoria do Sinfunk também. Voltei agora. Eu passei um tempo afastado, passei 3 anos, mas agora retornei, né? E a gente contribui muito, né? Na medida do possível, a gente contribui também para isso, para o sindicato ser muito forte. Aliás, nós todos, né? Todos participando, eles têm que, vamos dizer, ter a consciência que pode fazer mais e participando cada vez mais é que a gente consegue melhorar essa situação, que eu considero hoje melhor do que ontem, tranquilamente. Agora o piso vai para R$ 1.917,78. Na verdade é R$ 1.918,22, né? Porque é o que eu disse a você, você pega o último valor e joga o percentual. Então, como isso ainda vai para o Diário Oficial, aí a gente tem que ver aquele valorzinho oficial, mas a nossa tabela já está pronta. A questão de centavos, que às vezes difere um pouquinho no cálculo, mas a gente já está aguardando que o município cumpra, né? Já esse mês, isso é a partir de janeiro, né? Do dia 1º de janeiro já é a partir desse mês. Pagamento de janeiro já tem que estar com a nova tabela. E o Estado, eu não sei, né? Ele está para ter o reajuste agora, né? Não sei quando é que o governo do Estado vai dar de reajuste. Ele está dizendo que vai o quê? Vai dobrar o salário em 4 anos.
dobrar em 4 anos, quer dizer que tem que ser pelo menos 25% agora, né? Será que ele vai ter coragem de dar 25%? Eu acho difícil. Eu falo assim, a nível nacional ainda, que em 6 anos, né, que eu fiz uma retrospectiva até 2009. Então, em 6 anos foram quase um aumento de quase R$1.000. É porque a gente teve um aumento de 20, o ano passado só deu, o aumento foi 8,32, agora 13. E a gente teve um de 22, teve uma época que foi 22 os primeiros, né? Esse, foi de 22%, 20 alguma coisa. Então, de qualquer forma, melhorou, porque foi estabelecido na época, aqueles R$950, né? E de lá para cá, a coisa começou a andar. 950 era o valor em 2009. Era, em 2009, justamente. Não é que o aumento em 6 anos, R$1.000 foi muito, mas era porque o valor era muito inferior também. Naquela época, a gente queria 1.500, e eu não lembro, 1.510. Se não estou enganado, era 1.510. E aí foi para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal acabou colocando esse detalhe da proporcionalidade. Ou seja, para pagar os 1.500 e alguma coisa, eles queriam, não, o professor tem que trabalhar 40 horas. Só que aí houve uma divisão entre eles lá, entre os ministros do Supremo Tribunal, e nós perdemos por um voto. Por incrível que pareça, nós perdemos por um voto, né? Os professores perderam um voto, não lembro qual a ministra, que ela disse que o professor tinha que trabalhar as 40 horas. Quer dizer, acham que, mas para isso ele tem que ficar só numa escola, né? Você sabe que o professor ele tem que se dividir, ele tem que ter 2 escolas, né? Porque só uma não dá. Se juntasse os 2 salários que eu ganho, se eu ficar só numa escola exclusiva, seria bom, mas eles não fazem isso, né? Se o governo, se eles, quando eu digo os entes, por exemplo, o ente municipal e o ente estadual, e de acordo com o federal, fizesse o seguinte, vamos juntar o salário e ficar só numa escola. Eu acho que a maioria queria, né? A maioria dos professores queria isso. Será que se pagasse melhor Mas exatamente, ainda, eles ficariam exatamente. 40 horas Juntasse o que a gente ganha e ficar só na escola. Mas a gente tem, como eu disse a você, eu tenho um fundamental numa escola, aí já tenho um médio na outra escola. Então, falta o quê? Falta um pouquinho para ter uma convergência e a coisa, vamos dizer, ficar melhor. Mas, de qualquer forma, né, a gente vem lutando. E a coisa tem que ser assim, vai ter que ser na luta mesmo. A gente tem várias demandas aí do sindicato aí, os meninos sabem mais do que eu, Eugênio, Das Neves, Elineto, eles estão juntos aí, direto correndo atrás disso com os nossos advogados. Estão a gente correndo. E o Estado tem que fazer o mesmo, né? O Estado tem que fazer o mesmo, com Laureci, Betinha, as meninas aqui da regional também tem que correr muito. Esperar que o pessoal de João Pessoa também ajude, que eu vejo elas muito sozinhas aqui, sabe? Muito só, e você fica muito distante da capital. Tem que unir forças, E né? tem que unir, tem que sair todo mundo junto. Senão não tem que funciona. unir, porque senão a coisa não anda, né? A gente já tem essa melhora, se você fracassar um pouco, aí a coisa para, você tem que evoluir cada vez mais. Tem que dar valor, tem que correr atrás, por isso que a gente tem que dar valor à escola pública, né? Tem que dar valor à escola pública, né? Vamos falar da escola pública. Não dá para se acomodar, especializar, se fazer mestrado, se der correr atrás, tem que correr. Não dá para parar nos estudos, né? Dá não. Você não pode. Não, o professor não para. Na verdade, ele não para, porque ele está sempre. Ele vai dar uma aula, é claro que ele tem que se preparar. Ele não chega assim. Vamos dizer assim, buscando bel prazer, curso, aperfeiçoar. E também que os órgãos também facilitem e façam com que eles também... Verdade, exatamente. A gente teve, aí o Estado, o ano passado, o ano de 2013, ele começou esse curso que eu disse para você, que eu fiz sobre o professor, eu puxei mais para o lado do município. Mas, na verdade, esse curso foi oferecido pelo Estado. Foi a UEPB que fez uma parceria com o governo da Paraíba, e aí eu não lembro quantos professores, aqui de Patos para cá na região, que nosso polo era Souza, né? De Patos para cá, acho que uns 300 professores começaram, só que desistiram, né? Porque
fim de semana, aquela coisa, né? Então, é esse Esse é que é o incentivo, problema. essa vontade de crescer, tem de que conhecer ter. mais, de aprender mais, de estar participando. Tem que ter, a gente não pode parar. O professor, ele não pode parar isso aí. Ele não pode, ele tem que estar sempre E foi bem pensando nisso aí. divulgado, todos sabiam. Faltou estímulo. Divulgou, foi muito divulgado no site do próprio governo, né? Do governo do estado. Mas a gente recebeu informações nas escolas, a gente recebeu informações e estão dizendo que vão voltar, né, com esse curso novamente agora em 2014 e espera-se parceria até com os municípios, né, que é pela UEPB. O município, eu estive conversando quando eu fui lá, quando eu terminei, fui na UEPB, eu conversei com a coordenadora e ela disse que fez uma parceria com uma prefeitura vizinha de Bananeiras, que ia fazer, se eu não estou enganado, foi Bananeiras. E estava fazendo parceria com outros municípios. E Cajazeiras poderia fazer isso. A Andréa Braga, como a Andréa agora é a gerente da nona regional, eu já dou a dica aí para a Andréa, para ela correr atrás disso e colocar essa especialização, fazer um jeito de trazer essa especialização para cá, para o município. Para toda a região, a UEPB, né? a região, de justamente. educação. E com acabar com essa história de fazer essa separação. Você pode juntar professor, estado, município, qual é o problema? Exatamente. Não tem nenhum problema. Não, vai ser só município, vai ser só estado. Não tem pode fazer os dois juntos, não tem nenhum problema. Faz a parceria, faz o convênio e acabou. E o governo do estado também fala em mestrado, Exato. né, de incentivar a formação. É justamente depois dessa especialização que ele fala é da onde sequência. surgem os aumentos, não é? É daí. É daí onde ele fala de fazer um mestrado. Então a gente está aguardando, né? Então, para receber melhor, tem que aí os planos, justamente os planos, eles já vão sendo feitos em cima dessa política de valorização em cima do que você produz, em cima do que você conseguiu estudando, né? É interessante que tem o 14º salário também, às custas de produção. Em cima de projetos, na verdade. A Escola Vitoriosa do projeto recebe todos os E o professor também, né? Ele tem até o 15º individual, se bem que eu não gosto muito desse... O projeto vencedor, aquele pessoal... Aquele projeto é individual, né? Uma pessoa recebe lá faz o projeto, recebe o 15º, seria o 15º. Se bem que eu não gosto muito dessa política, não, porque, na verdade, eu acho que ele deveria fazer no conjunto, porque tem muita gente que fica de fora. Tem muitos professores que não ganham. Tem escola aqui em Cajazeiras que não ganhou, nem 14º, nem 15º. Não, a escola nem sequer ganhou. Se eu não estou enganado, o Manuel Mangueira. O Manuel Mangueira acho que não ganhou nada. Mas por que o projeto não foi premiado? Porque a escola perdeu alguns... Porque tem vários pré-requisitos. Tem uns pré-requisitos. E aí a escola deixou de cumprir alguma coisa. E aí vai tendo uma nota, uma pontuação, e aí se ela não atingir 70 ela não envia seus projetos. Ela envia, mas ela tem que ser acompanhada, e se ela não chegar naqueles, não cumprir aqueles pré-requisitos, ela fica com a nota baixa, então não sai o 14º. Aí isso é o quê? Prestação de conta de tal, de merenda, prestação de alguma coisa. À administração da escola. O 14º ele envolve muito um projeto coletivo e mais a administração escolar, junto com a parte pedagógica. Ele envolve muito isso, o 14º. Eu particularmente, eu não gosto dessa política. Eu acho mais aquela, como o pessoal gosta de falar assim, o rateio. Por exemplo, tem aquele dinheiro, quanto é que o Estado pode? E ele passaria para todos os professores. Porque aí ele tá certo, que ele está privilegiando por mérito, a meritocracia, como ele costuma falar, mas deixa muita gente de fora, porque na verdade todos merecem. Se só entre os professores, funcionários ficam de fora, né? Pois é. Os auxiliares, os prestadores de serviço. Mas aquela escola que não ganhou, fica todo mundo de fora, não é? É uma coisa injusta, né? Alguém sai perdendo. Então, para uns ganharem, outros, infelizmente, perdem. José Irã, estamos conversando com esse professor e eu quero agora, vamos resumir nossa história, né? Eu quero que você fale o que representa a palavra professor para você. Professor é aquele
é aquela pessoa, né, professor, professora, que tem, vamos dizer assim, ele é um indutor, né, de conhecimento, ele é uma pessoa que é um intermediador daquele que está ali ansioso, com vontade para se dar bem na vida. Eu acho que o professor, ele tem essa vocação, o verdadeiro professor, ele tem essa vocação de puxar aquele que está lá embaixo, aquele que sem perspectiva. E ele tem esse poder, essa força, através de seus atos. Que responsabilidade, né? Tem uma responsabilidade grande. Então, dentro dessa responsabilidade, eu coloco mais 2 palavras: cultura e educação. Como você vê hoje? Exatamente. Olha, você não, na verdade, elas são juntas, elas devem caminhar juntas, né, na verdade. Porque a educação, a educação, ela começa aonde? Em casa, né? Você tem aquela educação de casa, então você tem uma certa cultura também em casa. Você traz aquilo. Na escola é a mesma coisa, você começa a escola seguindo seu papel, então ela ali, o ato de educar, é um ato cultural, a pessoa vai tendo vai gostando daquilo, vai aprendendo cada vez mais, ele vai chegar com aquela, vamos dizer, num patamar, aquele indivíduo vai chegar a um patamar, porque ele teve um suporte. Então, a educação é suporte. A cultura é como se fosse depois do suporte, é o resultado. Eu vejo mais assim. Você também a cultura seria mais o resultado. Você vê como muitos que vê falhas. E onde essas falhas poderiam estar? Mais em casa? Mais na escola? Muitos julgam o sistema. Exato. Não, é bom demais jogar para qualquer um, né? Mas a verdade, falha tem em todo canto. Falha tem na minha casa, falha tem na casa do pai do aluno. Porque quando a gente não acompanha, é uma falha. O professor, se ele também não acompanhar, se ele também não fizer a sua parte, é uma falha também. Então, na verdade, existem falhas. Na verdade, assim. E o próprio governo, né? Se os próprios governantes, os próprios administradores, eles têm que ter um comprometimento fora do comum. Um secretário municipal, uma secretária municipal tem que ter um comprometimento fora do comum. O secretário estadual, a secretária estadual tem que ter um comprometimento fora do comum. Por quê? Porque o governador ou o prefeito, se ele não tiver aquele secretário que seja, vamos dizer assim, bom, ele vai acabar falhando. Porque aquele secretário, aquele auxiliar dele, na área de educação, ele vai ter que ter muita responsabilidade. Ele vai ter que ter muito comprometimento perante os seus comandados. Se ele não pensar nisso, se ele pensar só em um aluno como em quantidade, aí fica complicado. Se pensar só em matrícula, como está agora a fase de matrícula, vamos matricular os meninos. Existem metas também, né? Nas matrículas. Tem esses números, tudo bem, não pode correr, mas você não pode pensar só nisso. Você tem que pensar naquilo, como é que ele está andando, como é que... Porque os recursos vêm à base desses números? Recursos vêm em cima daqueles números, mas a gente tem que correr atrás mais disso aí, da parte do comprometimento do que tiver. Se você tiver numa... Eu vou dar o exemplo novamente de Chico, de Francisco, lá no Cidbé. Francisco tem 18 alunos, mas os alunos estão o quê? Tem aluno no primeiro, é uma turma multisseriada. De Ave Maria, hoje ainda tem turma multisseriada. Existe, mas ele dá de conta. Tem professor, às vezes, que não tem, é pior do que Chico. Ele tem uma sala, não é multisseriada, mas é uma sala com 40 alunos. É complicado, é complicado. Aluno, papel e lápis. É complicado. Você tem uma sala com 40 alunos, 35 alunos, isso deveria ser reduzido para 20, rapaz. E hoje se exige nas escolas, no máximo, 25 alunos. Quadro branco, de lápis, é ar-condicionado, é um data show. Tem livro. Tem. As escolas são dotadas de data show, elas são dotadas de quadro branco. Ele utiliza desses recursos? A gente utiliza, são dotadas. Ele lá na zona rural, ele só tem um quadro de giz. Aí ele tem um pedacinho de quadrinho branco, mas ele faz um trabalho fora de série. Por quê? Porque
é aquele compromisso que tem que ter. É dele. É aquele compromisso, é aquele comprometimento. Porque o compromisso você pode até pensar assim, o compromisso, você tem um compromisso assim, pronto, eu marquei contigo aqui. Vocês fizeram o convite, vamos marcar de 5, 6 horas. É um compromisso. O compromisso é aquela coisa que está para você seguir, marcado o horário. O comprometimento é você dar... É você ter chegado às 5h30 para conversar um pouquinho. É, você fazer algo mais e você Mais ter aquele compromisso, e como se fosse a sua casa na escola. Esse é o comprometimento que eu falo. Você cuidar como se fosse uma coisa sua, se fosse uma coisa sua, porque a escola pública, você gosta muito de fazer nessa parte aí. Vai ser a próxima. Escolas públicas, das pode continuar. Escolas públicas, eu posso falar. Escolas públicas. Por exemplo, eu gosto muito da escola pública. Eu sou um professor da escola pública. Eu penso que meus filhos têm que estudar na escola pública e não na escola particular. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra a escola particular, mas eu estou ali dando aula àqueles meninos da escola pública e eles olham para mim e dizem, mas o professor tem um menino estudando lá na escola particular? Entende? Então, ele tem que ver que eu boto meu menino na escola, aquele aluno, ele tem que ter isso. Então, é onde tem que ter esse jogo. Não fica uma disparidade, né? Senão vai ficar aquela coisa assim, um paradoxo, né? E eu tenho que valorizar. Que eu gosto. Será que é por isso que querem que os deputados coloquem seus filhos nas escolas? Seria bom, né? Se obrigar a melhorar, né? Pelo menos eu garanto, como todos querem, que entre nas universidades públicas. Isso aí é certeza, que a universidade pública ela é de excelência, né? Mas vamos ver na escola. Então, teria que fazer também na fundamental e na escola do ensino fundamental e na escola do ensino médio, no básico. Teria que colocar também esse pessoal da classe dirigente nas escolas então você apoia essa ideia? Públicas, né? Eu apoio porque eu gosto demais, como eu disse a você, eu gosto demais da escola pública. Eu estou dentro da escola pública há 22 anos. Eu tenho uma menina que ela tem 23 anos, a minha filha mais velha. Todos estudaram Ela estudou no Dom Moisés Coelho, estudou no IF, fazia veterinária em Patos, tudo pública. Passou no concurso do Banco do Brasil com 20 anos. Quer dizer, não teve escola particular. Quer dizer, ela, a vontade dela, hoje ela faz direito em Souza, né? Que ela trabalha aqui na agência daqui de Cajazeiras. Ela hoje estuda em Souza, trabalha aqui, estuda em Souza, vai para o terceiro, quarto período já de direito em Souza. Meus irmãos, todos da escola, todos assim, foram por essa via da educação. Tem que acreditar nisso sempre. E pública, Meus filhos podiam se acomodar na empresa e ficar lá só alugando as fitas, né? Poderia, né? Mas aí... Estava cômodo. Mas aí é o que eu disse a você, o comércio, ele pode... Você sempre estimulou ao estudo. O comércio, ele pode, em determinado momento, ele cai, tem uma queda, aí você... Qualquer tipo de comércio. Qualquer tipo de comércio. Você tem aquela gera, em determinado momento, aquelas crises, né? Crise econômica. E na educação, não. Você estuda, aí consegue um emprego de um salário numa cidade, uma cidade dessa com 60 e poucos mil habitantes, 63, 64 mil habitantes. Uma cidade dessa você pega um emprego com 5 mil, 4 mil reais. É melhor do que você estar se matando dentro do comércio de dia e de noite. E a estabilidade, né? Por a isso estabilidade, que é enorme, o pessoal né? pega aí, né? Até em salários mais altos, 8, 10 mil reais, né? Já pensou? Então não tem comparação. Se você analisar a Só coisa... é muita gente querendo ao mesmo tempo. O problema é esse. Agora a concorrência é grande. Mas aí se você fizer por onde, se você correr atrás, você consegue, né? Exato. Então por isso que a gente tem que acreditar na coisa pública, na escola pública. Porque a escola pública vai trazer o quê? O concurso público, né? Não é isso? Vai fazer concurso público? Poderia estudar na escola pública? Na escola pública, exatamente. E para finalizar, a cidade de Cajazeiras, eu sei que você nasceu em Monte Oreb, estava me falando aí sobre as belezas de Monte Oreb em off, né? Muito bonito. A Serra do Capim, onde eu nasci, aí eu vim para cá com 3 anos, aí, mas eu gosto demais de Cajazeiras, porque praticamente nasci aqui, né? Só quando cheguei aqui com 3 anos. Só que sempre eu ia passar férias lá, quando pequeno, né? Esse fim de semana mesmo eu fui para lá, fui no meio da semana, depois fui mais. Passei outros
mais 3 dias lá no final de semana. No Oreb. Na Serra do Oreb, lá na Serra do Capim. E com os Cajazeiras, parentes meus. para você? Resumo. Cajazeiras é uma cidade boa, né? Eu gosto muito de Cajazeiras, é tanto que estou aqui até agora e não tenho vontade de sair, não. Gosto muito de Cajazeiras. É onde você tem a sua empresa há 18 anos, a Viva Onde Vídeo eu tenho a Locadora, minha ali na empresa, onde Engenheiro. tenho Carlos meus Pires. alunos, tenho, né, minhas escolas, meus amigos, todos aqui, os colegas, que eu gosto demais. Conversamos hoje com o professor e também é empresário, né? Você tem a sua empresa Viva Vídeo. Quem toma de conta mais é Daé, né? Erinaldo toma mais de conta, eu fico só na retaguarda. Eu já aluguei assim. Lá, viu? Eu já aluguei muito. Sei lá, né? disso. Pets também. Os programas de sábados, final de semana, né? Ia sempre alugar o vídeo lá para poder ter a desculpa de assistir, né? A gente tem que se rebolar, né? José Irã da Silva, professor do Polivalente e do Costa e Silva. Todo Quero orgulho agradecer da rede pública por você ter vindo aqui contar a sua história. Eu que agradeço. Seus alunos conheceram seu outro lado, não é só o professor que avalia eles, mas ele tem uma história de vida, então é interessante o profissional revelar, se abrir, não é? Agradeço muito a vocês e a todos que estão me ouvindo aí, os internautas, os alunos, corram atrás dos seus sonhos, procure estudar, porque a gente consegue. Você fazendo por onde, correndo atrás, você vai conseguir dias melhores. Com toda certeza. Recado dado. Muito obrigado, Zé Irã. Ok, valeu. Até a próxima oportunidade e aos nossos telenautas também. Até a próxima personalidade.